para todos os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa noite, Tá bonitona, Vera. hein, Vera? Teve gravação, a gente aproveita o make para a festa da firma, É né? isso, festa da firma que, claro, já tem local Tem indicado. local? Claro. Tá todo Vocês mundo ouviram muito claro. bem informado onde será. Os ouvintes descobrirão depois nas redes sociais. Eles descobrirão. Vera, vamos falar, né? Fazer um resumo dessa semana. O pacote foi aprovado, né? O pacote de corte de gastos, várias alterações, uma promessa aí de veto, algumas mudanças no BPC. O ministro Fernando Haddad falou que houve, né, com essa desidratação, digamos assim, uma perda de economia de 1 bilhão por ano, R$1 bilhão por ano na economia prevista pelo Ministério da Fazenda com esse pacote. Tá sendo otimista, Vera? Como é que a gente enxerga tudo isso? Parece que ele está sendo bem otimista. Fez uma conta de chegada ali de padaria e meio desprovida de fundamento, porque foi muita coisa que foi alterada e pensar que isso tenha comprometido só 1 bilhão em 2 anos é muito pouco. Tanto é que o mercado já começou a fazer contas e já surgem algumas estimativas aqui e ali. Por exemplo, a XP estima uma perda de 8 bilhões até 2026. Portanto, 8 bilhões em 2 anos, de acordo com os dados dessa casa de investimentos. Então, entre 1 e 8, talvez a verdade esteja no meio, talvez ainda seja necessário fazer novas contas, mas o que o ministro procurou foi passar justamente uma mensagem de otimismo para esse fim de ano. A gente viveu o mercado aí bastante sobressaltado, muito nervoso essa semana com essas medidas. Isso teve um impacto na cotação do dólar, como a gente viu. E aí, com a aprovação do pacote, com novos leilões do BC, etc., o dólar fechou a semana a 6,07, que é uma cotação bastante alta, mas é o menor patamar da semana. Então, é uma boa notícia por esse aspecto, mas nos mostra que a gente atingiu um novo patamar de 6, como se fosse o novo normal, e não era até algumas semanas atrás. O que o ministro procura é dizer que, olha, essa foi uma primeira leva de medidas, mas outras virão no sentido de garantir que o arcabouço fiscal seja cumprido no ano que vem, ele que prevê um déficit zero no ano que vem, e que, então, portanto, novas medidas podem vir. Ele procurou dar uma mensagem de fim de ano, né? Ele falou, a gente está chegando no fim do ano, ou mandava agora para aprovar uma primeira leva, ou ia deixar um pacote mais robusto para o ano que vem, o que ia gerar mais incerteza. Então, que isso foi bom, que ainda que não tenha sido robusto o suficiente, é bom para começar, e que novas medidas podem vir, que medidas adicionais podem vir ao longo do ano que vem. Ele falou que lutou para que fosse mais, que todo mundo sabe isso, que o papel da Fazenda é sempre o de ser o ministério que dá as más notícias, que busca ali a maior economia, mas que foi o que foi possível. Ele deu a entender que isso foi o que ele conseguiu, tanto dentro do governo, quanto depois de submeter as medidas ao Congresso Nacional. Então, procurou fazer uma avaliação positiva. Na mesma linha foi o ministro Alexandre Padilha, dizendo que ele, como médico, não vê nenhum problema clínico no que saiu de lá, do pacote, que não é como se a urina tivesse escura ou se o paciente estivesse demonstrando algum problema clínico, que então está tudo bem. Então, os dois procurando fazer a poliana, mas a verdade é que as emendas saíram blindadas, as emendas parlamentares, foram afrouxados os mecanismos de combate aos supersalários, derrubaram boa parte dessas mudanças no BPC e ainda tem a possibilidade de o Lula vetar por acordo uma outra parte, excluíram a possibilidade de redução do Fundo Constitucional do DF, então isso certamente vai resultar numa perda de economia maior do que 1 bilhão. Então, é o ministro com certeza tentando fazer do limão uma limonada. Você falou, né, Vera, que afrouxaram os supersalários e estava todo mundo de olho também na questão do salário mínimo, porque com essas novas regras que limitam o reajuste do salário mínimo, que fazem parte do pacote, isso traz um reflexo para o que esperar do aumento do salário mínimo nos próximos anos. Já dá para saber de quanto deve ser o mínimo no ano que vem, por exemplo? Olha, a partir do que foi aprovado, né, e que sim, prevê uma trava e alguns mecanismos que impedem que o mínimo
vá crescendo exponencialmente, com isso comprometendo também o orçamento, porque ele impacta o seu ajuste de benefícios previdenciários, impacta uma série de outras rubricas, o cálculo que se faz, o cálculo preliminar, é que o mínimo no ano que vem deva ficar em 1.518. Foi um cálculo feito até pela economista Zeina Latif, ela fez esse cálculo para o valor, então é o primeiro que eu vi aí pipocando depois da aprovação do salário mínimo. Então, agora o que fica estabelecido, né? Ao valor do salário mínimo vai se aplicar a inflação dos 12 meses entre novembro de um ano e novembro do ano seguinte, pelo INPC, o avanço do PIB de 2 anos antes, isso já era, e agora a novidade, limitado a 2,5% pela nova regra. Então, tudo isso junto comporia um valor em que o mínimo passaria dos atuais 1.412 para 1.518 no ano que vem. Tem uma possibilidade de que isso seja fixado por medida provisória, então o salário mínimo deverá ter esse valor aproximadamente, Moniz. Pera, uma coisa que me chamou a atenção, queria comentar com você, é a questão do orçamento. A discussão foi adiada para fevereiro. O que isso implica agora, hein? Pois é, isso não é bom para o governo, né? E mesmo alguns parlamentares não ficaram satisfeitos, porque quando você não vota o orçamento, você passa a ter um limite do que você pode gastar a cada mês até que você aprove. E esse limite fica restrito a 1/12 da receita, para receita livre, né? A receita que é para investimentos. Então, isso pode comprometer, inclusive, o pagamento das emendas. Tanto é que o Arthur Lira não gostou dessa ideia de se deixar para fevereiro, para depois do recesso, depois da eleição das mesas. Ele preferia que fosse feito um esforço concentrado para que o Congresso se unisse até no sábado, como chegou a ser aventado na véspera pelo Rodrigo Pacheco, e votasse ainda esse ano, portanto. Mas o que aconteceu é que o relator da proposta orçamentária, senador Ângelo Coronel, foi quem sentou em cima do relatório, disse que não daria para votar esse ano, divulgou uma nota à imprensa ontem à noite em que disse que essa é a peça mais importante de todo o parlamento, não pode ser apreciada na correria, na pressa, e que, portanto, isso merecia cuidado e tempo e ficaria para depois do recesso. A explicação que ele deu principal foi justamente a alteração do salário mínimo. Disse que isso afeta todas as outras despesas, as despesas previdenciárias, os benefícios sociais, as metas fiscais, e que, portanto, tem que ser feitos novos cálculos, novas projeções, e não daria tempo de fazer isso a toque de caixa, que também a LDO foi aprovada 2 dias antes só, com um monte de novidades que também não houve tempo de serem analisadas e incluídas ao orçamento, e que então fica tudo para fevereiro. Para o Haddad, de certa maneira, é bom, porque é um freio de gastos aí logo na largada do ano, então é uma época em que se arrecada muito, o mês de janeiro e fevereiro, e aí vai se gastar pouco, porque não vai ter um orçamento aprovado. Então pode ser ele tentar dar um sprint no ajuste fiscal nesse início de ano, segurar um pouco. Sabe quando a gente sai das festas ali nesse início de ano, tenta fechar um pouco a boca para equilibrar aquilo que comeu a mais no fim de ano? Como eles estão gastando um monte de emenda agora, fizeram aí um monte de desembolso para justamente aprovar o pacote de gastos, não é uma má ideia que comece janeiro e fevereiro gastando pouco. Foram com muita fome, né? Atrás das emendas, dá nisso agora, tem que fazer uma dietinha. Uma fome de anteontem, como diria o Chico Buarque. Exatamente. Ô Vera, hoje também teve um vídeo, o presidente Lula publicou um vídeo ali ao lado de ministros, teve aquela reunião, né, ministerial para finalizar o ano, e também com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por ele, Lula. E nesse vídeo, o Lula diz que o Galípolo vai ser o presidente com maior autonomia que a autoridade monetária já viu. Na linha ali do nunca antes na história desse país, né? Esse congraçamento aí, antes mesmo do Galípolo assumir, o que isso indica? Aponta mesmo nessa direção de uma autonomia plena, que foi muito discutida, né, nos últimos meses? Pois não, né? Aponta no sentido contrário. Se você pega o sujeito que vai ter a maior autonomia de todos os tempos, você põe embaixo da sua asa, chama ali junto com os seus ministros, faz um vídeo de fim de ano,
Faltou trocar um presentinho ali de amigo secreto, o que você está querendo dizer? Hashtag tamo junto. É isso que ele está querendo dizer. Galípolo é nosso, agora vai entrar o nosso. Toda a simbologia do vídeo é de menos autonomia e não mais autonomia. Ele nunca fez um vídeo desse com o Roberto Campos Neto. Se o Bolsonaro fizesse um vídeo de fim de ano desse com o Roberto Campos Neto, o mundo cairia, e com razão, né? Basta dizer que quando o Campos Neto foi votar com a camisa do Brasil, o mundo caiu, e com razão, porque todas essas são simbologias que apontam no sentido de menos autonomia e não mais autonomia. A autonomia significa o seguinte: a autoridade monetária é dissociada do governo. O Lula não precisa bater nas costas dele e dizer: você vai ser o melhor presidente do Banco Central e o com mais autonomia, pelo fato de que é a lei e não é ele que garante que ele tem autonomia. Ele não precisa ir lá ganhar um beneplácito do presidente para ter autonomia. Ele tem uma autonomia que é garantida por lei. Então, a UI, ele reduz a autonomia de que ele vai dispor na largada e não aumenta, com aquele sorriso amarelo, porque ele próprio, Galípolo, sabe que aquilo ali não era muito próprio, não era muito da liturgia do cargo que ele vai assumir, mas ele foi. E aí, estando ali ao lado dos ministros, inclusive de um que já foi chefe dele, ele se coloca numa situação de quem é praticamente parte do governo. E o Lula, não nos esqueçamos, foi quem, lá no seu mandato, no primeiro mandato, deu status de ministro ao presidente do Banco Central. Henrique Meirelles tinha o status de ministro, e isso tinha uma razão na época, porque ele tinha uma série de investigações e o governo não queria que o presidente do Banco Central ficasse sujeito a ser investigado em primeira instância, então garantiu a ele status de ministro, que é o oposto da autonomia. A autonomia é justamente você separar de quaisquer dos poderes e dizer que é uma entidade, uma instituição com o seu próprio regramento. E quando você nomeia um presidente do Banco Central como seu ministro, ele está claramente sujeito a ser demitido a qualquer momento. A não ser que o Lula ache que ele vai precisar assegurar a autonomia ao Galípolo, porque ele vai conseguir de alguma maneira mudar a lei, não tem sentido essa reunião de hoje. E ele não vai conseguir mudar a lei. Se ele tem alguma ilusão nesse sentido, que, aliás, ele já demonstrou na entrevista ao Fantástico, quando ele falou lá da irresponsabilidade de aumentar a taxa de juros todo dia, se referindo ao Banco Central, ele falou: mas nós vamos mudar isso. Não tem possibilidade da lei da autonomia do Banco Central ser mudada pelo Congresso com a atual configuração. O presidente pode esquecer isso, pode pôr as barbas de molho. Então, não tem por que ele garantir que ele vai ser o presidente com maior autonomia, justamente porque a lei já garante. Então, eu achei o encontro para lá de esquisito, esse daí. Vamos ver, né, o que sai depois disso, porque realmente um vídeo como esse, numa semana como essa, a gente não sabe muito bem a interpretação que vai ter, né? Bom, encerrando essa semana pré-natal, Vera, o ministro Fernando Haddad fez um balanço das medidas, né? E acabou falando sobre uma discussão que ficou para o ano que vem, que é a desoneração do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O que ele falou a respeito disso? Ele falou como uma das tarefas para o ano que vem, Marcela. É aquela necessidade do governo de dar uma resposta à base eleitoral do Lula e mostrar que não só o governo vai cortar, inclusive, benefícios sociais, como fez agora com o abono, com o EPC, com o limite ao salário mínimo, mas está, sim, de olho na promessa de fazer os ricos pagarem mais impostos e os menos ricos pagarem menos. Então, ele procurou trazer de volta para esse balanço de fim de ano a ideia da reforma do imposto de renda. Falou que tem um acordo com o Congresso para votar no ano que vem. Disse que o projeto ainda não seguiu para o Congresso porque foi encontrada uma inconsistência ali num item, numa coisa específica que faz a calibragem, mas que isso está sendo construído para que haja uma neutralidade tributária, ou seja, o que você vai arrecadar mais numa das pontas de quem ganha mais de R$50 mil é o equivalente, tem que ser igual ao que você vai deixar de arrecadar isentando quem ganha até R$5 mil, e que com isso se faria justiça tributária a partir do ano que vem. Só que a gente sabe que não existe acordo de aprovação dessa reforma, ela é muito polêmica, ela vai enfrentar muita resistência, ela já enfrentou resistência quando foi anunciada em conjunto com o pacote de corte de gastos, e não vi até aqui
garantia desse Congresso, e o Congresso vai ser um pouco diferente a partir de fevereiro, quando se elegerem os novos presidentes da Câmara e do Senado, mas, embora eles sejam absolutamente alinhados com os atuais. Davi Alcolumbre é uma continuidade do Rodrigo Pacheco e o Hugo Mota é uma continuidade do Arthur Lira, então não vejo uma grande mudança de cenário que garanta a aprovação dessa reforma do IR sem necessidade de muita negociação. Vai ser necessário gastar muita sola de sapato e muita saliva para aprovar essa matéria no ano que vem. É o que a gente tem observado, né? Tudo indica isso, né, Vera? E para encerrar, tem música, Vera? Eu não previ, vocês previram? Vamos botar uma musiquinha para encerrar, já que sextou, né? Solta o som, DJ. Será que vem aí? Vai rolar, finalmente. Parecia impossível duas coisas nessa semana. Balanço da semana. Coisas que pareciam impossíveis no início da semana e se concretizaram. Pacote de gastos e o local da festa da firma. Então, acho que terminamos no lucro. Terminamos isso, você no veja lucro. que o dólar começou a cair. Saiu o local da festa, isso. o dólar começou a despencar. Eu disse que eu falei com todos os meus amigos do mercado financeiro e definimos o local da festa para justamente o dólar cair. É isso. Ótimo. Até daqui e a nem pouco. a chuva vai nos deter. Não vai, jamais. Aqui somos unstoppables. Beijo, Vera. Beijo, até Tchau, mais. gente. Até daqui a pouco. Caprichem no meu presente. Grata. Pode deixar. Combinado, beijo. Até já.